Minha pele manchou depois que eu fiz um procedimento estético. Por que a pele mancha? Por que quando eu faço um peeling mais agressivo, eu tiro uma espinha, eu faço um arranhão, a minha pele fica mais escura? O nome disso é hipercromia pós-inflamatória. Se você quiser entender como isso acontece e como evitar ou como corrigir se já aconteceu, fique comigo até o final desse vídeo. Olá, nesse módulo nós vamos falar sobre hipercromia pós-inflamatória, uma intercorrência muito comum para quem faz o procedimento de intradermoterapia pressurizada. Como nós falamos em aulas anteriores, lá na aula de hipoderme, nós falamos sobre as principais células desta camada da pele, que são os melanócitos e as células de Langerhans. E agora nós vamos entrar em mais detalhe, mais profundamente, como eu falei lá na outra aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre a melanogênese, ou o que significa isso? Gênese de começo e melanoma de melanócito, da célula que sintetiza essa proteína que é a melanina. Essa célula, os melanócitos que estão lá na epiderme, essa célula tem 27 receptores que sintetizam a melanina. Entre eles, a radiação, hormônios, estresse, lesão, medicamentos. Existem várias fórmulas, vários gatilhos para que essa célula comece a sintetizar a melanina, ou seja, a criar uma mancha acastanhada no local. Entre eles, nós vamos falar sobre os hormônios. Os hormônios são responsáveis por grande parte das hipercromia pós-inflamatória ou de discromias, como o melasma, por exemplo. Principalmente nas mulheres. Por quê? Porque as mulheres têm esse balanço hormonal todo mês. Todo mês o estrógeno sobe, 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 chega em um determinado momento do mês que ele começa a baixar para que a progesterona comece a subir, formar um endométrio para o corpo receber, para o corpo poder gestar. Quando a mulher não entra em gestação, daí a progesterona desce novamente e sobe o estrogênio. E essa balança hormonal faz com que essa célula comece a sintetizar a melanina, que são essas manchas acastanhadas, principalmente no rosto. Por quê? Porque ela tem receptor para hormônio, ela tem receptor para radiação. Por exemplo, eu saí no sol, eu não usei nenhum filtro solar e o que acontece? Essa radiação que passa vai se ligar em um dos receptores dessa célula chamada melanócito e vai sintetizar essa proteína também, que é mancha acastanhada. Bom, mas o que eu quero falar aqui, que é o alvo desse procedimento, é a lesão. Toda vez que nós sofremos uma lesão na pele, nos queratinócitos, que é essa parte mais superficial da nossa pele, os queratinócitos vão sinalizar para outra célula chamada de Langerhans, que são a nossa primeira defesa. Langerhans é um leucócito. Se você não assistiu essa aula, volta lá na aula de epiderme, porque é importante você assistir lá para você entender aqui. Bom, quando eu sofro uma lesão, os queratinócitos vão sinalizar para a Langerhans, que vai sinalizar para o MITF, que é o núcleo do melanócito. E quando ele sinaliza para o MITF começa a produzir, a sintetizar a melanina. E aquele local onde eu sofri a injúria vai ficar acastanhado. E o que acontece? A caneta pressurizada, ela faz uma injúria, como se fosse uma agulha, ela vai fazer um furinho para que o ativo entre. Então, se eu não tiver cuidado, esse furinho pode formar manchas acastanhadas. Daí são vários furinhos. Por exemplo, a pessoa fez aqui papada, são vários furinhos da papada. Fez o rosto, são vários. Fez abdômen, fez bunda, não interessa onde ela fez. Onde fizer a injúria, pode ficar manchas acastanhadas no local.
E uma vez que essas manchas se instalem, é muito difícil a gente reverter esse quadro. Reverte, mas dá trabalho. Então, temos que saber como evitar essa intercorrência. Por isso é importante que a gente entenda como isso é formado. Quando eu sofro uma injúria, o meu corpo ele vai produzir uma enzima chamada tirosinase. A tirosinase vai se ligar na tirosina, que vai oxidar a dopaquinona, que é onde vai formar a mancha. Então vamos lá. Eu tenho a enzima, que é a tirosinase, que se liga na tirosina, que se transforma em dopaquinona. Então, como que eu faço para evitar isso? Evitando que o corpo produza essa enzima, a tirosinase. Se o corpo não produzir a tirosinase, eu não tenho a mancha. Por quê? Porque a tirosinase é o precursor. Se o meu corpo produz ela, ela se liga e faz a cascata da melanogênese. Então, o que eu preciso fazer? Evitar que ela seja produzida pelo meu corpo. Ou diminuir muito a produção dessa enzima. E como que eu faço isso? Prescrevendo para o meu paciente um pós-tratamento. Então, eu vou prescrever uma fórmula que é um ácido para que ele use 2 vezes por dia. Assim, eu não vou ter a formação desta enzima e, por consequência, eu não terei a mancha. Porque se eu não fizer isso, muito provavelmente esse paciente vai voltar reclamando que aonde a caneta pressurizada pegou, ficou escurinho, ficou marronzinho. Existem muitos ativos que impedem a formação da tirosinase. Um deles é o alfa-arbutin. O alfa-arbutin impede a formação dessa enzima. Eu também posso pôr na minha fórmula vitamina C a 20%. Ela não deixa a tirosinase oxidar. Se a tirosinase não oxida, ela não vira dopaquinona. Se ela não vira dopaquinona, eu não tenho a mancha. Eu também posso usar mediatone, que bloqueia a tirosinase. Como que ele faz isso? No receptor, aonde a tirosinase tinha que se ligar, ele se liga primeiro. Quando a tirosinase chega para se ligar, o local está ocupado, então ela não consegue se ligar. Se ela não se liga na tirosina, ela não oxida a dopaquinona e eu não tenho a mancha. Eu também posso usar o Belides, quando for mulher. É importante eu ter o Belides na fórmula. Por quê? Porque o Belides, ele vai impedir que os hormônios estrogênio e progesterona se liguem nessa célula e assim eu não tenho a mancha. Então é muito importante fazer uma fórmula, prescrever uma fórmula para que esse paciente possa manipular para ele usar no pós, porque assim eu não tenho essa intercorrência. Então veja, olha como o acadêmico é importante. Eu estou falando isso desde o começo desse curso. Se eu entendo bem a teoria, eu não erro na prática. E como que eu vou entender bem a teoria? Estudando. Então, estudando os componentes, estudando as fórmulas. Por isso que farmácia também é importante para quem trabalha com estética. Mas não se preocupe com isso, porque no material de apoio de vocês eu vou colocar lá algumas formulações prontas com indicações específicas para cada área do corpo, para que você possa prescrever essas formulações para o seu paciente. Ou até mesmo você pode mandar manipular e colocar no preço do procedimento. E assim que terminar, você fala, olha, tá aqui o seu creminho, você vai usar por 15 dias
para que não tenha mancha no local. Então é muito importante fazer essa prescrição para o paciente, principalmente se for pele reativa. De foto 2 para baixo, fototipo 2 para baixo, para cima, perdão, fototipo 2 para cima, tem que prescrever esse pós-tratamento aqui, senão vai dar mancha. É uma intercorrência desagradável e difícil de reverter. Quando mancha, daí tem que entrar com peelings mais fortes, mais agressivos. Mas em todo caso, eu vou colocar também no material de apoio uma formulação pós-mancha. Já formou, não tem mais jeito, a pessoa tem que usar, mas ela vai usar por muito tempo. Quando forma mancha, para a gente conseguir reverter isso, é 3 meses ou mais. Então é importante, antes que isso aconteça, prevenir para que não aconteça esse problema. Porque é um problema que você acaba perdendo do seu paciente, tá bom? Então vamos prestar atenção na hipercromia pós-inflamatória, que isso só se dá depois do procedimento. Então é muito importante avisar o paciente que ele tem que usar o filtro. Se você não assistiu a aula sobre fotoproteção do filtro solar, vai lá e assiste. Filtro solar não é só FPS. Lá eu falo de luz azul, de PPD e tudo mais, UVA, de câncer de pele, tá tudo explicadinho lá. Então se você não assistiu essa aula, vai lá e assiste, tá bom? Então, preste atenção nisso, porque é uma intercorrência comum na intradermoterapia pressurizada, mas não em profissionais como você, que entende bem do teórico e que é referência nesse procedimento. Nos vemos no próximo vídeo.